Deus tem um jeito de olhar diferente. A gente tem uma tendência sempre de projetar em Deus as coisas que somos. Bem, há uma maneira única, nossa única maneira de falar sobre Deus é projetando o que somos. Não tem outra maneira. Você fala em olhos de Deus, você fala em boca de Deus, você fala em mão de Deus. São figuras humanas. Deus não tem olho, Deus não tem boca, Deus não tem mão. Mas a gente fala porque não temos uma outra maneira de falar de Deus. Nós não sabemos a forma de Deus, porque Deus não tem forma. O que tem forma é corpo, é objeto, é concreto. Deus não é nada disso. Deus não é nem corpo, Ele não é nem objeto, Ele não é nada concreto. Então não há como falar em forma a respeito de Deus. Não temos como desenhar Deus. O que Deus é não entra na nossa cabeça porque não tem como. Quando a gente pensa em Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado, a gente pensa em Deus vindo a nós, tomando a forma do ser humano, e isso que Jesus Cristo fez, tomou a forma do ser humano, Deus entre nós, mas Ele se transformou em algo que nós conhecemos, que é a forma humana. Nós não sabemos como Deus é, porque Deus não tem forma nenhuma. Então a gente projeta muito as coisas sobre Deus. Quando a gente chama Deus de Pai, é outra projeção. Nós sabemos o que é a figura do Pai. Então, quando a gente chama Deus de Pai, nós estamos projetando uma figura que é nossa, bem conhecida. É uma figura familiar. Algo que faz com que a gente ligue Deus à ideia de cuidado, de amor, de proteção paterna. Por isso chamamos Deus de Pai. Agora, a nossa necessidade de falarmos de Deus a partir de coisas que conhecemos, e a gente só pode falar de Deus a partir de coisas que conhecemos, assim como a gente só pode falar de ser alienígena a partir de coisas que conhecemos. Vocês já perceberam como nesses filmes de alienígena, os alienígenas têm tudo que nós temos. Pode não ter no lugar certo, mas tem tudo que a gente conhece. Alienígena tem antena, porque a gente conhece a antena. Alienígena tem um olho só no meio da testa, é porque a gente conhece o olho e conhece testa. Alienígena tem 4 braços, é porque a gente conhece braço. Mas se eu disser para você, imagine um alienígena sem partir de nada que você conhece. Você não vai conseguir. Porque a gente só consegue imaginar coisas a partir daquilo que a gente conhece. Com Deus é a mesma coisa. Nós só conseguimos falar de Deus a partir das coisas que a gente conhece. Só que isso tem um problema. Porque a gente precisa falar de Deus a partir das coisas que a gente conhece, a gente também projeta em Deus os olhares que nós temos. E a gente imagina que Deus está olhando como a gente olha. E a gente imagina que Deus está vendo como a gente vê. E aí é que a gente começa a se enganar. Porque Deus não olha como nós vemos. Deus não entende muitas vezes as coisas como nós entendemos. Um profeta que falou muito sobre isso, por exemplo, foi o profeta Isaías, quando falando ao povo, ele dizia, olha, os caminhos do Senhor não são os caminhos de vocês. E os pensamentos de vocês não são os pensamentos do Senhor. Então ele deixa isso bem claro, porque nessa nossa tendência de falarmos de Deus a partir de coisas que conhecemos, a gente começa mesmo a acreditar que Deus pensa igual a gente. E que Deus vê igual a gente.
e que os julgamentos que fazemos são os julgamentos de Deus. E uma das coisas, então, que os evangelhos fazem questão de mostrar quando nos falam de Cristo, é que a maneira de Cristo, que era a revelação de Deus entre nós, a maneira de Cristo olhar para as pessoas, para as questões da vida e para Deus, era diferente da nossa. Ou era diferente dos religiosos, era diferente daqueles que se achavam os donos da verdade sobre Deus. Hoje eu quero ler um texto com vocês que mostra as maneiras diferentes de Deus olhar. Quero tentar mostrar para vocês como o olhar de Deus para certas coisas é diferente do nosso. Deus olha de um jeito diferente. E quando Deus vê e olha para as mesmas coisas que nós vemos e para as quais olhamos, Ele está vendo outra coisa que nós não estamos vendo. E é isso que eu queria mostrar para vocês, lendo esse texto de Lucas, capítulo 18. É uma parábola conhecida, a partir do verso 9 até o verso 14. As parábolas de Jesus são histórias, pequenas histórias que Jesus contava. Há uma diferença muito grande entre parábola. Parábola é uma palavra que significa colocar ao lado. Como você tem paralelo, anda paralelo ao lado, você tem a parábola, que é algo que você coloca ao lado para fazer comparação. Então, essas histórias de Jesus eram histórias para fazer comparação. E há uma diferença entre parábola e fábula, por exemplo. Porque na fábula os animais falam, não é? Você tem a fábula do coelho apostando corrida com a tartaruga, e eles apostam coelho. Você tem a fábula do caranguejo do escorpião querendo atravessar a lagoa no lombo do sapo, não é? E você tem um monte de fábulas aí, da raposa e das uvas, não é? Nas fábulas os animais falam, confabulam, conversam, não é? Na parábola não. As parábolas, todas elas podiam acontecer. Nenhuma parábola traz nada impossível de acontecer. Nas parábolas, tudo podia acontecer como aconteceu. Só que não aconteceu. São histórias forjadas por Jesus para fazer uma comparação. Então, o filho pródigo nunca existiu. O bom samaritano nunca existiu. A viúva pobre não existiu, porque são parábolas contadas por Jesus. São personagens criados por Jesus, mas dentro de uma situação completamente verossímil, completamente possível de acontecer. Então, entre essas parábolas, você tem a parábola do fariseu e do coletor de impostos, ou que em algumas versões é chamado de publicano. Publicano porque ele era do serviço público, então ele era funcionário público. Então, ele era publicano, isto é, ele trabalhava para o público, coletando impostos. E você tem o fariseu. O fariseu era uma seita dentro do judaísmo, assim como você tem evangélicos. Você tem os evangélicos. E você tem, dentre os evangélicos, você tem batistas, congregacionais, presbiterianos, adventistas, metodistas e etc. Assim como você tem católicos, os católicos, e dentro do catolicismo você tem os franciscanos, os dominicanos, os beneditinos, Opus Dei, etc. Você tinha os judeus, o judaísmo, e dentro do judaísmo você tinha fariseus, saduceus, essênios, zelotes, herodianos. Cada grupo desse era uma denominação lá dentro. Os fariseus, que normalmente a gente costuma usar a palavra fariseu para se referir à hipocrisia. Não é? Jesus é que faz essa vinculação. Os fariseus eram muito rigorosos, legalistas, levavam tudo ao pé da letra. Vocês imaginam que na interpretação que os fariseus davam à lei, muitas vezes, havia certas miuçalhas. Por exemplo, o judeu guardava o sábado,
Não se podia produzir nada no sábado. Todo mundo tinha que ficar em descanso. E aí os fariseus vão lá e resolvem dizer detalhadamente o que não pode fazer. Então há coisas do tipo, quantas mastigadas uma pessoa pode dar num dia de sábado? Então os fariseus eram esses, que se apegavam muito na lei e criavam essas miuçalhas. E eram então muito rigorosos, muito duros. Então entra um fariseu desse, normalmente se sentiam o máximo, porque eles achavam que fazendo essas leis, cumprindo essas leis, eles iam cumprindo essas leis agradar a Deus, e Deus ia abençoá-los, iam entrar na vida eterna e etc. E não gostavam dos coletores de impostos, porque cobravam impostos para Roma. Roma era o império invasor. Tinha invadido a Palestina, tinha invadido a Judéia e estava cobrando impostos dos cidadãos. Você quer mais ou menos ter uma ideia? É como se a Argentina invadisse o Brasil e você tivesse que pagar impostos para a Argentina. Não é? Ou como se o Vasco invadisse o Flamengo e tivessem que pagar imposto para os vascaínos, coisas do tipo. Então, quando um fariseu olhava para um coletor de impostos, ele não gostava. Eles chamavam de pecadores, perdidos, pobres coitados. Então, sou eu que agrado a Deus, faço tudo o que Deus manda, nos mínimos detalhes, e esses pobres desses publicanos, coletores de impostos, coitados. São pobre diabo, que só não servem para nada. Era mais ou menos isso. Pois bem, dadas essas explicações contextuais, para ajudar a gente a compreender melhor a história, Jesus então, para alguns, diz o texto, para alguns, que convencidos que eram justos, certinhos, santinhos, muito bons, alguns que estavam convencidos disso, e desprezavam os outros, eu sou santo, os outros são pecadores, eu faço sempre tudo certo, os outros fazem tudo errado, a minha religião é a melhor religião que existe, a religião dos outros não vale nada, eu tenho a verdade, o outro não tem verdade, só tem mentira. O que eu faço agrada a Deus, o que o outro faz, coitado, não agrada a Deus em nada. Bom, para esses que estavam convencidos de serem justos e desprezavam os outros, Jesus então contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Orar aqui é uma palavra geral que significa cultuar. Eles entraram no templo. O templo é o templo de Jerusalém. Em Jerusalém havia o templo que inicialmente havia sido construído por Salomão, foi destruído pelos babilônicos, depois foi reconstruído na época de Esdras e Neemias. E nessa época de Jesus, Herodes, o governador da Judéia, tinha feito uma obra fantástica no templo de Salomão, no templo de Jerusalém, modernizando tudo e deixando tudo impecável, e era a grande vaidade de Herodes aquele templo. Era esse o templo para onde foram esses 2 homens. Um era fariseu, o outro era coletor de impostos. O fariseu, de pé, orava desta maneira: Deus, eu te dou graças por não ser como esses outros homens, gananciosos, injustos, adúlteros, nem como esse pobre desse coletor de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Havia uma recomendação judaica que se jejuasse pelo menos 1 vez por semana. Ele jejuava 2. Ele fazia mais do que o ensino do judaísmo recomendava. Eu jejuo 2 vezes por semana.
Tem gente que quer emagrecer, que está jejuando muito mais do que isso. Mas ele jejuava 2 vezes por semana. Eu pago o dízimo de tudo que adquiro. Isso é outra questão. Havia uma recomendação no judaísmo para que as pessoas pagassem o dízimo de tudo que ganhassem. Ele, não só de tudo que ganhava, mas de outras coisas ele tirava o dízimo. Ele era muito meticuloso nisso. Fazia contas e contas e contas para ser muito certinho nisso. O coletor de impostos, por outro lado, mantendo-se à distância, ele nem chegou perto do altar, mantendo-se à distância, nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu. Sabe aquela oração que faziam, levantando a mão, olhando para o céu e orando? Ele nem sequer julgava digno que fosse digno disso. Então ele nem olhava para o céu, de longe do altar. Ele dizia, batendo no peito. Bater no peito é uma atitude. Eu não sei se você já viu essas cenas. A gente vê muito. Quando um palestino daqueles é morto, eles ficam batendo no peito na hora do enterro. Bater no peito era uma demonstração no Oriente Médio de profunda tristeza, de muita tristeza. Então ele com tristeza batia no peito, mostrando arrependimento, contrição, quebrantamento, e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus conclui a parábola dizendo, eu digo a vocês, esse coletor de impostos desceu para casa justificado, perdoado. Mas aquele, o fariseu, não. Porque todo aquele que se enaltecer será humilhado. Todo aquele que se vangloriar será humilhado. Todo aquele que se envaidecer será humilhado. Todo aquele que for arrogante será humilhado. Todo aquele que se orgulhar será humilhado. E quem se humilhar será enaltecido. Aqui a gente vê uma maneira de Jesus olhar completamente diferente da nossa e vamos ver por quê. A primeira coisa que fica muito clara aqui. Quando Jesus olhou, ele não via o templo. Ele via as pessoas que estavam no templo. O fariseu subiu para o templo. O coletor de impostos subiu para o templo. E ele estava olhando para as pessoas. Não estava olhando para a suntuosidade do templo. Não estava olhando para a glória do templo, ele não estava olhando para as dimensões do templo, ele não estava olhando para o templo. E nem estava olhando para os rituais e as liturgias do templo. Ele não estava olhando para os sacrifícios que estavam sendo oferecidos, nem estava olhando para os sacerdotes que ofereciam esse sacrifício. Jesus olhou para as pessoas, olhou para o fariseu, e olhou para o coletor de impostos. Está aqui a primeira maneira diferente de Deus olhar. Deus, quando olha, ele não olha para o templo, ele não olha para o edifício, ele não olha para a liturgia, ele não olha para os ritos, ele olha para as pessoas, ele olha para os corações. É para isso que Deus olha. A gente não. A gente, às vezes, faz os nossos juízos. Uma pessoa que esteja procurando uma igreja, por exemplo, de repente deve olhar e falar, eu vou para aquele templo ali, templo bonito. Olha só que coisa legal, todo ornamentado, bem arquitetado, tem 2 telões poderosos, tem som, tem banda, tem músicos. Olha para a estrutura. Não, eu vou aqui nessa igreja visitar. Aquela igreja de pau a pique.
aquela igreja no barracão, aquela igreja na porta de garagem. Com certeza, Deus habita com sua majestade no grande templo e não na porta de garagem. A gente faz esse tipo de juízo. A gente ergue templos para a nossa comodidade. E a gente ergue templos confortáveis para a nossa comodidade. Mas isso está muito longe de dizer que Deus olha para os templos por causa da grandeza dos templos. Porque Deus não olha para templos. Deus olha para pessoas. Deus olha para os corações. Deus não olha para o culto. Ele não olha para aquele culto bem informado e não compara com um culto mais informal. Ele não está olhando, ele não está olhando se esse culto aqui tem hinos tradicionais ou se esse outro culto aqui tem cânticos modernos. Deus está pouco ligando para isso. Nós é que gostamos mais de hinos tradicionais e nós é que gostamos mais de cânticos modernos. Ou tem aqueles que gostam dos dois, gostam tanto dos hinos tradicionais quanto dos cânticos modernos. Deus não está ligando para isso. Deus não liga para ritmo, Deus não liga para que instrumento está sendo usado, Deus não liga para quantas pessoas se mobilizaram para fazer aquela estrutura. Deus não está olhando para a estrutura. Deus está olhando para os corações. Deus está olhando para as pessoas. O que interessa para Deus, não é se o culto é moderno ou é tradicional. Isso interessa para a gente. Porque nós é que somos tradicionais e gostamos de culto tradicional, nós é que somos modernos, gostamos de culto moderno, isso interessa para a gente. Isso não importa nada para Deus. Deus não é nem moderno, nem tradicional. Para Deus não tem tempo. O que interessa para Deus são os corações daqueles que estão cantando os hinos ou os cânticos e como é que eles estão adorando, se há sinceridade nessa adoração, se há quebrantamento nesses corações. Então, Deus não olha para as estruturas, Deus olha para as pessoas. A primeira coisa para a qual Jesus olhou foi para o fariseu e foi para o coletor de impostos. Ele estava olhando para as pessoas. Eles podiam estar no templo de Jerusalém, eles podiam estar no Monte Gerizim, eles podiam estar numa sinagoga no fundo da Galileia. Eles podiam estar num barco no meio do mar da Galileia. Eles podiam estar no meio do mato da Galileia. Eles podiam estar à beira do Mar Morto na Judéia. Não é o lugar onde estamos que Deus olha, é o nosso coração e o que está acontecendo no nosso coração. De que maneira estamos louvando, de que maneira estamos adorando, de que maneira estamos participando daquele momento. Se o nosso coração está quebrantado, contrito e ligado em Deus. Não ligado no culto, ligado em Deus. Esse é o primeiro olhar diferente. O segundo olhar, diferente do nosso, é que Jesus olhou e exaltou o desprezado. Deus exaltou o desprezado. Ele não olhou o grande e deu honra ao grande. Ele não olhou o importante e deu honra ao importante, porque Deus não faz essas nivelações que nossos olhos fazem. Deus ali deu mais importância ao humilde. Deus ali deu mais importância a quem estava sendo rejeitado. O coletor de impostos, o publicano, era alguém que era rejeitado por todo mundo.
muito especialmente pelos fariseus, pois é a ele que Jesus dá atenção. Ele é que se torna personagem principal dessa história. Ele é que se torna o exemplo. O exemplo não era o fariseu, o líder religioso, o homem respeitado pela sociedade, aquele a quem todos reverenciavam, não. O exemplo nessa história é o desprezado, é o rejeitado, é o incompreendido, é o perseguido, é o pobre, é o que não se enquadra. Esse é para quem Deus está dando atenção e a quem Jesus dá atenção e a quem ele torna personagem principal da história. Nesse evangelho de Lucas, em que nós encontramos essa parábola, isso acontece às escâncaras. Isso acontece o tempo todo. Enquanto em Mateus, os reis magos vão e são avisados pela estrela onde Jesus nasceu, em Lucas, para quem os anjos aparecem, são os pastores nos campos que cuidavam das ovelhas e que ninguém lembrava que eles existiam. Foi para eles lá, no fim do mundo de Belém, foi que os anjos apareceram. Os anjos, o exército de anjos no céu, cantando, glória a Deus nas alturas, paz na terra a todos os homens, foi para desprezados pastores de ovelhas do fundo da Palestina. Foi para eles que os anjos apareceram. Em Lucas, a mulher que vai ser exemplo de dedicação e confiança na graça é uma viúva pobre, sem marido, sem filho, que não tinha sustento nenhum, que era desprezada por todo mundo. Em Lucas, aquele que vai ajudar o assaltado, o ferido, e o leva para cuidar dele, é o samaritano, não é o judeu. É o samaritano a quem os judeus detestavam, a quem os judeus desprezavam. Em Lucas, o leproso curado, que volta para agradecer, não é um judeu, nem é membro do judaísmo hierárquico, é um samaritano desprezado, rejeitado pelos judeus. Em Lucas, quem sustenta Jesus e os apóstolos é um grupo de mulheres. Lucas faz questão de dizer que, cita até o nome de algumas, o grupo de mulheres que sustentava Jesus e os apóstolos. As mulheres eram completamente desprezadas naquele tempo, pois elas são exemplo de dedicação e são personagens principais aqui. Bem, Lucas então é craque em fazer isso, em mostrar personagens desprezados que são olhados por Deus, porque é a maneira de Deus olhar. Deus olha para os desprezados, para os desfavorecidos, para os rejeitados, para os marginalizados. Eles, na história da graça de Deus, é que se tornam personagens principais da misericórdia e da graça de Deus. Quer um terceiro olhar de Jesus? O terceiro olhar de Jesus é o olhar de misericórdia, não é o olhar de punição. O olhar do fariseu, do líder religioso, do conhecedor da Torá, da lei de Moisés, do conhecedor das Escrituras, do professor de Bíblia, o olhar dele era de julgamento, era de denúncia, era de punição, era de castigo. Eu não sou, Senhor, como esse pecador. Eu mereço toda a graça, ele não. E, entretanto, para ele, o coletor de impostos, Jesus olha com misericórdia, com graça, com compaixão, com amor. A gente, muitas vezes, temos essa tendência sempre de olhar para os outros para puni-los, criticá-los, pisar neles. Às vezes a pessoa já está lá massacrada com uma situação, a gente chega lá ainda e fala, está vendo? Armou a cama, agora deita nela. A gente, às vezes, tem umas maneiras esquisitas de tratar aquele que sofre.
Os amigos de Jó fizeram mais ou menos isso. Jó já estava naquela pindaíba toda, já tinha perdido tudo, perdeu tudo que ele tinha, perdeu tudo. Ficou ele e o corpo doente dele. Mas nada, o resto ele perdeu tudo. E os amigos lá do lado ainda querendo encontrar uma culpa. Algo que ele fez e que o tornou culpado para terminar daquele jeito. Bem, os olhares de Deus não são assim. Quando Deus olha para alguém, Ele está olhando com misericórdia, com graça, com amor, estendendo a mão, querendo recuperar a pessoa, colocá-la em pé. Mesmo a igreja de Cristo, muitas vezes, que se diz de Cristo, às vezes se torna mais uma juíza de um tribunal do que numa mão estendida com misericórdia. Mas o olhar de Jesus foi cheio de misericórdia, de amor e de graça. Olha, Deus não olha para o templo, Deus olha para as pessoas. Deus não olha para os favorecidos, Deus olha para os desfavorecidos. Deus não olha para quem se acha muito bom diante dele, Deus olha para quem sabe que precisa da sua graça. Deus não olha com olhar de punição, Deus olha com olhar de misericórdia, de graça e de amor. E para encerrarmos, que é um quarto olhar de Deus, uma quarta maneira de Deus olhar diferente da nossa, Deus olha vendo muito sentido nas descidas. Esse movimento da parábola, ele é muito importante para a gente compreender o movimento, porque é irônico. A parábola diz que os dois subiram. Os dois subiram para o templo. O templo ficava no Monte Sião, então para chegar no templo é preciso subir uma boa parte do monte. Os dois subiram para o templo. E depois, no final da parábola, ela diz que quando o coletor de impostos desceu, ele desceu justificado. Nem fala mais do fariseu. Só fala que o coletor de impostos, aquele homem desprezado e que foi olhado com a misericórdia de Deus, ele desceu justificado, desceu perdoado, desceu alcançado pela graça e pela misericórdia. A oração dele, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, a oração dele foi respondida. Ele desceu perdoado. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a gente olha para as descidas. A gente olha para as descidas como se fosse uma perda. A descida para aquele homem foi uma vitória. A descida para aquele homem foi um ganho. Eles subiram para adorar, mas só um desceu, justificado e perdoado, foi o coletor de impostos. Ele desce, perdoado e justificado. O que eu quero dizer para vocês é que, aos nossos olhos, muitas vezes, o que parece uma descida, não é. Para Deus, não é. É uma descida para a gente. É uma descida aos nossos olhos. Mas para Deus não é. E muito especialmente debaixo da graça e da misericórdia de Deus, embora aos nossos olhos pode parecer descida, para Deus é uma grande subida. Se você está num momento da sua vida, se você está num momento da sua vida em que você se sente descendo, se você está num momento da sua vida em que você se sente perdendo, se você está num momento da sua vida em que você se sente frustrado, se você está num momento da sua vida em que você se sente fracassado, se você sente que está descendo, quem confia na graça e na misericórdia de Deus, nunca está descendo. Às vezes a descida é uma subida, porque, como diz Paulo, até as coisas que são ruins, Deus transforma em coisas boas para aqueles que o amam e são chamados por seu decreto. Então o olhar de Deus é diferente.
O olhar de Deus é muito diferente. E a gente devia aprender a olhar como Deus. A gente devia aprender a olhar como Deus. A gente devia começar olhando como Deus quando a gente participa de um culto. Quando a gente participa de um culto, olhando como Deus, prestando menos atenção nas coisas que se tem a criticar, e mais atenção em como o nosso coração está ali adorando. De que maneira estamos ali diante de Deus? A gente tem que aprender a olhar como Deus para aqueles que mais precisam da graça, não nos deixarmos impressionar pelas aparências opulentas dos outros, mas olhar para aquele que é mais fraco, olhar para aquele que está desprezado, aquele que mais precisa da graça de Deus, aquele que mais está necessitado da misericórdia do Senhor. Aprender a olhar para os pequenos, aprender a olhar para aqueles que parecem desprezíveis. Todas as vezes que Jesus colocou a mão em alguma coisa desprezível, Ele transformou em alguma coisa grande. É um grão de mostarda que se transforma numa grande árvore. São 2 pães, 5 pães e 2 peixes, que alimentam uma multidão inteira. É um morto que está sendo chorado, que Ele ressuscita e traz à vida. É uma criança que não tinha valor nenhum e Ele diz, é dela o reino dos céus. Cada coisa desprezível pela sociedade, quando a sociedade desprezava algo, Jesus colocava a mão naquela coisa desprezível e transformava numa coisa grande. O olhar de Deus é diferente. Ele vê grandeza no desprezível. Devíamos aprender a olhar assim. Devíamos aprender a olhar como Deus olha para as descidas. A gente só quer andar nas subidas. A gente quer estar sempre subindo na vida. A gente está sempre querendo ganhar. A gente quer sempre ter vantagem. A gente quer sempre estar na frente do outro. A gente está sempre concorrendo e competindo. A gente quer ser melhor que todo mundo. A gente só entende a vida se for subida. Só entende a vida se for subida. E Deus estava vendo aquele homem descendo, e como a descida para aquele homem vinha da sua experiência mais profunda, mais íntima com Ele, mais transformadora, mais abrangente. Ele estava descendo, mas no olhar de Deus, foi a maior subida que ele teve na vida. Se Deus olha dessa forma, aprendamos a olhar como Deus, para nós mesmos. Olhemos para nós mesmos como Deus olha, e olhemos para os outros como Deus olha. Devemos ter o olhar diferente do Senhor. O olhar do Evangelho. O olhar da graça de Deus. O olhar do amor de Deus. Se tem uma coisa que precisa caracterizar a igreja e os discípulos de Jesus, se tem uma coisa que precisa ser marcante na vida dos discípulos de Jesus, é que eles aprendam a olhar como Jesus olha. Que a igreja que é de Cristo, se a igreja é de Cristo, a igreja aprenda a olhar como Jesus olha. É quando olhamos como Jesus olha, que nós somos de fato discípulos e seguidores de Jesus. E que sejamos estes seguidores e discípulos de Jesus, aqueles que sabem olhar como Jesus olha, e que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar com o grupo de louvor.